Olá, povo remanescente de Deus. Deus te abençoe mais uma vez nesse dia. Estamos aqui voltando com mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, vamos fazer mais um react sobre as profecias do tempo do fim. Esse é o terceiro episódio. Nós já fizemos 2 episódios. No primeiro episódio, nós falamos sobre a igreja falsa do Apocalipse. Identificamos ali as doutrinas falsas, identificamos o vinho usado por essa igreja, identificamos uma série de fatores, profeticamente, que deu para entender quem é essa igreja no tempo do fim. Depois nós estudamos sobre a profanação do santuário, a gente viu que o santuário existem alguns objetos, e cada um desses objetos representava uma verdade do plano da redenção, e esses objetos, essas verdades foram jogadas por terra por essa igreja falsa. E agora nós vamos estudar nesse episódio 3, como é que essas verdades que foram jogadas por terra, que foram pisadas, segundo a profecia de Daniel, que diz que o santuário seria profanado e as verdades seriam jogadas por terra e a própria lei de Deus também seria mudada. O que aconteceu na história e quem foram os homens que restauraram essas verdades? Então esse vídeo 3 vai falar justamente sobre isso, como é que começou a restauração dessas verdades. E é esse vídeo que nós vamos estar discutindo hoje. Peço que você possa aí se inscrever, dar seu like, comentar e compartilhar para o máximo de pessoas essas verdades. Vamos agora entender então e vamos para o vídeo. Vem comigo e fica até o final, beleza? Então, o santuário inteiro, desde a porta de entrada até o lugar santíssimo, tinha sido corrompido e precisava ser restaurado. A profecia de Daniel 8,14 nos diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Num certo período de tempo, todas essas verdades que foram derrubadas por esse poder do pequeno chifre seriam finalmente restauradas. Portanto, todo o santuário foi jogado por terra e pisado por este homem do pecado, até chegar à Reforma Protestante. E durante um período de 500 anos, exatamente isso aconteceu. Deus começa a trazer diferentes movimentos a esse cenário que restaurariam cada um dos utensílios do santuário, quase século a século num período de 500 anos. Então temos John Wycliffe entrando em cena nos anos de 1300, ele traduziu a Bíblia na linguagem do povo e assim desencadeou a reforma. Martim Lutero nasceu nos anos de 1400, começou a fazer a reforma protestante nos anos de 1500 e ele, em essência, restaurou a verdade de que o sacrifício de Cristo é suficiente para o perdão dos pecados. Você não tem que pagar penitências. É pela fé no sacrifício que ele fez por nós que nós somos perdoados dos nossos pecados. John Calvino entra em cena nos anos de 1500, funda o movimento presbiteriano. Calvino sentia muito o dever de orar e ele escreveu bastante sobre a oração. E ele basicamente ensinou que você não precisa dos sacerdotes para ter acesso a Deus. Você pode ter acesso direto ao trono de Deus sem ninguém. E isso na época de 1600. John Smith e o Roger Williams se tornaram fundadores do movimento batista. E eles deram importância especial à restauração do verdadeiro modo de batismo. Você deve se arrepender e então ser batizado. Não é para ser aspergido. Ser submergido totalmente é um símbolo de ser sepultado totalmente e começar uma vida totalmente nova. Então o movimento batista restaurou o verdadeiro modo de batismo. E nos anos de 1700, nós temos John Wesley que entra em cena e ele é o fundador do movimento metodista. E ele nota especialmente a importância do ministério de evangelismo leigo. Vós sois a luz do mundo, resplandeça a vossa luz. E o movimento metodista incorporou todas essas coisas que os movimentos antes dele restauraram. E eles adicionaram esse elemento do evangelismo. Vós sois a luz do mundo, deixe a luz brilhar. E pelos anos de 1800 ainda tem um artigo do santuário a ser restaurado. É a Arca da Aliança, mais especificamente o sábado, no 7º dia. E foi nesse século que Deus trouxe em cena o movimento adventista do 7º dia, que focaria especialmente na lei de Deus e no mandamento que foi derrubado, que é o sábado no 7º dia. Pessoal, que interessante, né? A gente, lá no vídeo 2, a gente viu como essas verdades, a lei do batismo, do sacrifício, enfim. Se você não viu ainda, dá uma assistida no vídeo 2, vai estar o link aqui, tanto do vídeo 1 como do vídeo 2, sobre esse assunto, para que você possa entender aqui o contexto do terceiro vídeo.
Mas interessante é que todas aquelas verdades, né, que foram jogadas por terra pela igreja falsa, agora elas vão ressurgindo, né, com pessoas que vão se levantando e vão estabelecendo novamente essas verdades, né? A verdade do batismo, por exemplo, é um deles. Temos também a restauração da intercessão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enfim, observe que no decorrer da história vai surgindo pessoas guiadas por Deus que vão restaurando essas verdades que foram sendo jogadas por terra pela igreja falsa. Então até aqui acho que ficou bem entendido a explicação aqui do conteúdo. Vamos continuar. Então, basicamente, você tem duas profecias no livro de Daniel, uma dizendo que o santuário seria profanado e outra dizendo que o santuário seria purificado no fim dos 2.300 dias. E você vê que a história confirma isso nos mínimos detalhes. O fato de que esse evangelho eterno seria novamente pregado em 1844 simplesmente significa que todas as coisas que foram alteradas e derrubadas no Evangelho verdadeiro teriam sido restauradas até 1844, na mesma época que o Evangelho eterno foi totalmente restaurado e começou a ser pregado novamente. É nessa hora que o julgamento começa. E agora você tem essa mensagem sendo espalhada, é uma mensagem para os últimos tempos, e é uma mensagem que na verdade prepara o mundo para a volta de Cristo. Assim como Noé chamava as pessoas a saírem da multidão e entrarem na arca, Deus, nos últimos dias, está chamando as pessoas para fora dos enganos de Babilônia. E ouvi uma outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para não participarem dos pecados dela e nem recebam de suas pragas. Sai dela, povo meu. Você sai da falsidade e entra para a verdade. O povo de Deus dentro de Babilônia representa as igrejas que alegam servir ao Senhor. Do contrário, Deus não as chamaria de seu povo. Deus está convidando as pessoas para a verdadeira adoração. Nos dias de Noé, a mentalidade da maioria ridicularizava o plano de salvação. Eles se recusaram a entrar na arca. E no tempo do fim também é um caminho para a arca, pois existe a arca da aliança que aponta para a lei de Deus dentro do santuário. E quem rejeitaria a primeira, também rejeitará a segunda. Mas há muitos que estão sendo enganados. Há muitos que aceitam um erro por ignorância. Mas conforme Deus vai iluminando essas pessoas com o seu Espírito, à medida que passam a entender as verdades bíblicas, aí sim farão a escolha consciente e poderão sair do sistema que rejeita a vontade de Deus. Essas pessoas perceberão que o sábado, assim como a mensagem dos mandamentos de Deus, não é pregado pelas suas igrejas. Nelas não é pregado que a hora do juízo de Deus chegou. E ao constatarem que as suas igrejas não pregam a primeira mensagem angélica, elas finalmente decidiram sair. Quando eu ouvi esta mensagem pela primeira vez, a mensagem de que a denominação a qual eu pertencia era a Babilônia e que fazia parte de um falso sistema de adoração, fiquei assustado. Veja, eu fazia parte da Igreja Católica. Eu conhecia muitas pessoas boas dentro do sistema católico, mas quando vi que seus ensinos contrariavam a Bíblia, eu não tive escolha. Sendo um ser humano racional, eu olhei para a questão e pensei: a única decisão lógica é fazer o que Deus pede em sua Bíblia e não as tradições dos homens. E foi uma decisão muito difícil, pois toda a minha família é católica e até hoje ainda são, mas é uma decisão necessária para que as pessoas vejam que Babilônia caiu, não apenas uma, mas 2 vezes, já que não foi apenas o catolicismo que caiu, mas também as filhas da prostituta, que é mencionada em Apocalipse capítulo 17, elas também se tornaram Babilônia espiritual. E sobre a sua testa estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e abominações da terra. Ela é descrita como sendo a mãe das meretrizes e abominações. Então ela é a mãe e tem filhas. Então quando essa mensagem do segundo anjo é proclamada, eu creio que essa mensagem fala geralmente sobre a mãe, mas especificamente sobre as filhas.
Então quem são as filhas? São as igrejas protestantes que saíram dela e não mais estão protestando. As que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo. A segunda mensagem angélica nos diz claramente que devemos abandonar os sistemas religiosos nos quais a primeira mensagem angélica não está sendo praticada. As igrejas protestantes que viraram as suas costas para a mensagem do santuário, para a lei de Deus, para o sábado, é o que está sendo mostrado aqui. Caiu a grande Babilônia. E Apocalipse 18 diz: sai dela, povo meu. Então esse é um chamado para o povo de Deus que se encontra dentro desses sistemas decaídos, para que eles saiam deles. E estas religiões decaídas estão ensinando que existe algum outro caminho para o trono de Deus. Mas na verdade só existe um caminho para o trono de Deus. E esse caminho é o padrão dado a nós pelo santuário. Ao invés de protestarem contra as tradições de homens e o vinho da Babilônia, estas igrejas se embebedaram dele e o jorram para as suas congregações. O termo Babilônia, que significa confusão, é muito apropriado a essas igrejas. Todos alegam terem retirado suas doutrinas da Bíblia. No entanto, se dividiram em inúmeras denominações com crenças muito diferentes. Hoje, a fé religiosa é tão confusa e discordante que as pessoas simplesmente não sabem o que é verdade. Apesar das trevas espirituais e alienação de Deus das igrejas que constituem Babilônia, verdadeiros cristãos ainda podem ser encontrados em meio a elas. Muitos destes ainda não tiveram a chance de ouvir a verdade. Não são poucos os que estão insatisfeitos com a situação atual e anseiam por uma pura luz. Eles procuram em vão a imagem de Cristo em suas igrejas. Conforme estas igrejas se afastam da verdade e se aliam cada vez mais ao mundo, a distância entre os dois grupos aumentará, resultando finalmente em separação. Eu me lembro quando eu ouvi essa mensagem pela primeira vez, e eu posso te dizer que eu era uma dessas pessoas que estava na Babilônia. Eu era um pagão. Mas quando eu fui a Jesus pela primeira vez, e eu me uni às típicas igrejas evangélicas, eu não sabia dessas coisas que estamos falando agora. E quando eu aprendi a verdade do sábado, e sobre a mensagem que nos chama a sair de Babilônia, foi muito difícil para mim, foi realmente doloroso. Eu lembro que fiquei irritado com a sensação de que havia sido enganado, que eles podiam até ser sinceros, mas que eram professores que não estavam ensinando a mensagem completa. Eu fiquei frustrado e fui a vários pastores diferentes perguntando por que guardamos o primeiro dia da semana. A Bíblia diz claramente que o sábado é o 7º dia. De cerca de 10 pastores com quem eu conversei, eu recebi umas 11 ou 12 respostas diferentes. Eles não concordavam entre si. Isso me convenceu de que havia algo errado. E em segundo lugar, não foi uma coisa fácil porque os meus amigos estavam todos nessas igrejas e eu tive que tomar uma decisão. Será que eu estou disposto a perder não apenas os amigos, mas também o trabalho? Eu tive que abrir mão de alguns empregos porque o sábado é sagrado, eu não podia trabalhar nesse dia. E então eu acabei passando por dificuldades por tomar essa decisão. Mas sabe, depois de tudo, eu vi como Deus me abençoou e cuidou de mim. Porque sempre que nós damos um passo de fé e confiamos nele, no final das contas será melhor. Ele abençoará e até fará milagres por nós. A primeira e a segunda mensagens angélicas são desafiadoras para a maioria dos cristãos. Suas advertências questionam crenças fundamentais que muitos carregam desde a infância. Eu imagino que a mensagem de um dilúvio universal trazida por Noé tenha desafiado o povo de sua época da mesma maneira. Muitos deles alegavam serem adoradores de Deus, mas haviam se afundado tanto em falsa adoração que achavam que Noé estava louco, e assim rejeitaram o convite para entrar na arca. Hoje, o vinho da Babilônia e a falsa adoração estão surtindo o mesmo efeito. Isso faz com que muitos cristãos rejeitem a primeira mensagem angélica. Rejeitam a mensagem que os convida a entrar na arca da aliança eterna. É o chamado para adorarmos aquele que fez o céu, a terra e o mar. E vimos como essa mensagem remete ao mandamento do sábado, já que este é o memorial de sua criação e sinal de sua aliança eterna.
Ao descansarmos no dia de sábado, mostramos que adoramos o verdadeiro Deus e que entramos na verdadeira aliança ao abraçarmos o símbolo do sábado. Mas muitos cristãos sinceros estão enganados. Acreditam adorarem o verdadeiro Deus e serem parte de sua aliança, ao mesmo tempo em que desprezam o coração dela. Mas Deus sabe que muitos destes são fiéis à luz que receberam. Porém, se ao conhecerem a verdade rejeitarem as 3 mensagens angélicas, elas também ficarão fora da arca, assim como aqueles que rejeitaram a mensagem de Noé. Deus é amor, e é justamente por isso que ele não força ninguém a aceitar sua misericórdia. O amor suporta, o amor convida, o amor suplica, mas ele nunca viola o livre-arbítrio. Nossa existência é baseada nisso. Deus se deleita naqueles que vão até ele, mas também respeita a decisão daqueles que não vão. Mas não é assim com o seu adversário. Ele utiliza todo tipo de arma, inclusive a coerção, para forçar a sua adoração e atingir os seus objetivos. Por séculos, Satanás tem preparado seus piores enganos para a batalha final. O amor, por outro lado, leva cada pessoa a tomar uma decisão inteligente de acordo com a sua vontade. E é para desmascarar o plano do inimigo que Deus envia a 3ª mensagem angélica, para que todos tenham luz e ninguém precise ser enganado ao estarem no vale da decisão. Pessoal, que mensagem poderosa é essa, hein? Então a gente percebeu aqui que nessa profecia das 2.300 tardes e manhã, nós temos a profanação do santuário, que é quando as verdades bíblicas são jogadas por terra, e ao mesmo tempo também nós temos a restauração dessas verdades. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Talvez sejam assuntos ou temas que você talvez nunca ouviu falar, talvez alguém nunca pregou para você, mas você está tendo a oportunidade de conhecer aqui no nosso canal. Deixe aí o seu comentário, diz o que você achou. Se tiver alguma dúvida, pode acrescentar. Se tiver algo para acrescentar também, é bem-vindo. Esse canal foi feito para você e as mensagens que colocamos aqui é para o meu crescimento e o seu crescimento espiritual. No próximo episódio, nós vamos estudar a mensagem angélica. Apocalipse 14 diz que existe 3 mensagens angélicas. E vamos ver também alguma coisa sobre a marca da besta e a marca de Deus. O selo da besta é o selo de Deus. E se você tem interesse sobre esse assunto, aguarde o próximo vídeo. E mais uma vez aí eu te peço que você possa compartilhar esse conteúdo. Ok? Se inscrevendo, dando seu like, comentando e compartilhando. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.